aqui na piscicultura hoje, estou aqui na parte dos alevinos, dos juvenis. Hoje a gente vai falar esse episódio, claro, sobre números. E eu sei que muita gente me pediu aí nos comentários, me pediu também pelo Instagram, mas mais pelos comentários do YouTube. E outra coisa que eu quero pedir a todos vocês que estão vendo essa série, não deixa de seguir, não deixa de assinar o nosso canal, se inscrever, mandar para os amigos, viu? Porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de números, qual a rentabilidade da piscicultura, se vale a pena ter uma piscicultura hoje nos momentos atuais de Brasil, a questão de lucro, onde está o maior lucro, onde está o prejuízo, então vocês acompanham tudo comigo. Olá, meu nome é Mariana Lemos, eu sou médica veterinária, responsável técnica e gerente de produção da Piscicultura Paraíso. Hoje eu venho falar com vocês sobre algo que muitos produtores deixam de lado na piscicultura, mas que realmente define o resultado final, os números. Fala, meu cara. E aí? Tudo na paz? Bom dia, tudo tranquilo? Nós? Vamos lá, hoje nós tivemos uma intercorrência, aconteceu no domingo, exatamente no domingo de Páscoa, né? Se na piscicultura os aeradores são os pulmões, certamente que o gerador é o coração de todo o nosso trabalho aqui. Nós tivemos um problema aqui que deu a impressão de ser uma queda de energia pela nossa concessionária. Sim. E o gerador entrou no ar sem problema nenhum. Normal. Como tem que ser. Tudo bem, trabalhamos um horário bem prolongado e eu comecei a ficar preocupado, porque mesmo tendo o evento na cidade, tinha um evento de motocross na cidade, passou tempo demais. Aí eu entrei em contato com a sede da fazenda para ver se estava faltando energia na sede da fazenda. E aí? E o gerente não estava lá, estava na cidade. Eu fiquei sem essa referência. Nós trabalhamos aqui no domingo até às 15 horas e na hora que nós fomos embora eu parei no padrão para verificar se os padrões estavam funcionando, tanto da fazenda quanto da piscicultura. Os dois padrões estavam ligados. Só que nós tivemos uma queda de energia porque um disjuntor deu problema. Então não foi falta de energia. Foi o disjuntor. Foi o nosso disjuntor interno que deu problema. Foi uma questão de elétrica que fez acionar o gerador. Tudo bem, funcionou sem problema. A energia acabou. O gerador entrou. O que foi o problema? Ele funcionou. Na hora que a energia voltou, que nós solucionamos o problema do disjuntor, o que aconteceu? O motor desligou, sem problema nenhum. Claro. Nós fomos embora. Um pouco tempo depois, uns 45 minutos depois, eu conferi no celular as câmeras, que é um hábito que eu tenho, uma rotina, e as câmeras não estavam ligadas. Por quê? Faltou energia. Eu vim aqui correndo e o motor estava parado e acionado o alarme. Por que o motor estava parado? Porque deu entrada de ar, sendo que ele trabalhou 6 horas seguidas. Então foi um problema técnico do gerador. Mas o diesel tinha? Tinha diesel. Normal. Nós temos que verificar primeiro a questão da entrada de ar na bomba injetora. Que ela é intermitente, ela acontece vez ou outra, e nós não podemos ficar à mercê disso. Isso aqui tem que ser confiável, nós não podemos ficar meia hora sem energia aqui, tanto pela concessionária quanto pela produção do gerador. E com relação ao tanque, verificar se realmente existe esse defeito no tanque, a gente substitui o tanque e colocar um tanque externo. Entendi. Um tanque externo. Aí resolve todo o problema. Então tá. É isso aí, pessoal. Vocês estão achando que é mil maravilhas? O número é isso aí. Às vezes acontece uma queda de energia, um negócio. No Brasil, infelizmente, a energia nossa não dá nem para a população, né? Então, aqui é fundamental energia. É o tempo inteiro energia, precisa de energia para oxigenar a água. Mas aí, quando não tem, entra o gerador. Na falta do gerador e na falta de energia, fica sem oxigênio e os juvenis e os alevinos, infelizmente, acontece alguma mortalidade. Eu já vi pisciculturas que é toda a base de energia. Para mim, não é rentável. Mas aconteceu até esses dias lá no Paraná, uma piscicultura que acabou a energia, morreu, acho que, se não me engano, 900 toneladas de peixe. Então, é perigoso só depender de energia e de gerador também. Às vezes pode acontecer essas panezinhas, mas graças a Deus a gente tem câmera, tem sistema, tudo. Então, é esses probleminhas que às vezes acontecem.
Sou Marcelo Toledo, estou tendo o prazer de estar aqui junto na Piscicultura Paraíso. Eu sou biólogo de formação, tenho mestrado, doutorado em nutrição de peixes e camarões. Acredito que o número mais importante que a gente tenha hoje dentro da piscicultura é a biometria, que é a gente pegar o peso médio dos animais. E por que a importância dele? É através desse peso médio que a gente sabe como é que está o desempenho dos animais, a gente consegue saber qual que é a quantidade de ração que nós vamos trabalhar, porque a gente usa uma curva de alimentação que é baseada na biomassa dos tanques, e no final de tudo a gente consegue saber a conversão alimentar, que ela é um dos principais fatores que vai definir para a gente o nosso custo final de ração, que ele é importante porque ele representa 70% do custo dentro de uma piscicultura. Olhando para a ração, que é um tema específico, que eu tenho bastante proximidade, considerada como, por muitos aí, em termos de 70% do custo operacional, chegando a 70% do custo operacional, e em alguns momentos pode até se elevar a isso, dependendo do manejo, dependendo de como o produtor utiliza esse produto. Eu costumo dizer, na prática, que o produto pode ser o melhor produto, mas utilizado da forma errada, nunca vai apresentar o potencial que é necessário para que tenha um desempenho zootécnico à altura daquele produto. Então, assim, manejo alimentar, ele é tão importante quanto um bom produto. Nós temos aqui então 4 sacos de 25 quilos cada um, tá? Totalizando 100 quilos. São 100 quilos que vão ser utilizados somente hoje, de acordo com a programação da nossa veterinária. Nesse procedimento do arraçoamento, que é jogar ração para os peixes, alimentar os peixes, nós desligamos temporariamente os aeradores para que não haja movimento na água e os peixes possam se alimentar normal. A ração é granulada e ela tem a propriedade de flutuar. Ela flutua e logo depois o peixe consome e ela pode ou não afundar, né? Vamos lá então no arraçoamento. Como essa atividade é feita de hora em hora, os peixes acabam se habituando, né? Inclusive a gente brinca muito aqui, que é a recepção, os peixes chegam até a gente, né? Então, brincando, batendo aqui, eles já se aproximam e já fazemos o lançamento para os peixes. Uma das reações do peixe que a gente tem que ficar de olho, justamente se ele vai ter essa recepção, se ele vai ter essa voracidade ao se alimentar. Faz parte, né, da saúde do peixe ele ter essa voracidade, ele competir pela ração. Fala turma, meu nome é Magnus, eu sou da GTEC Fish. Para quem já me conhece aí, sabe que a nossa empresa hoje ela trabalha tanto com a parte de representação comercial em rações juvenis, juvenil vacinado, como na parte também que é o nosso forte da elaboração de projetos, implantação de projetos, estratégias para produção, toda essa parte, tudo que hoje engloba a parte de produção estratégica é a nossa, vamos falar, é o nosso forte, é o forte da nossa empresa. A produção estratégica hoje, na prática, se você for ver realmente dentro da piscicultura, ela começa desde da compra do seu alevino, do seu juvenil, passa por todo o manejo, vem para a despesca e termina lá na venda, para quem você está vendendo, preço, custos. Então, isso tudo engloba uma produção estratégica. Hoje, se a gente for parar para pensar, são pouquíssimos os produtores que têm, de fato, se preocupado com essa parte na piscicultura. E isso reflete em quê? Reflete em problemas que, infelizmente, eles são difíceis de contornar, tá? Por quê? Porque na piscicultura hoje, ela, apesar de ser um ramo que é muito viável, que você tem aí um retorno bem bacana, quando a gente não tem essa estratégia em cada ponto, em cada elo da nossa produção, a gente acaba esbarrando num grande rombo, porque as coisas acontecem muito rápido na piscicultura. É muito dinheiro entrando, é muito dinheiro saindo, e se você não tem essa visão total e principalmente visão estratégica, você acaba se perdendo no meio daquela quantidade de números, né? Os dados que nós temos hoje que a gente precisa acompanhar são conversão alimentar, que é quanto o animal come de ração para ele poder ganhar em quilo, ganho de peso diário,
ganho de peso acumulado, mortalidade e densidade. A gente trabalha acompanhando a densidade dentro dos tanques. Trabalhar com piscicultura sem acompanhar números, a probabilidade do fracasso é altíssima. Então, porque aqui, querendo ou não, é uma empresa. Então, você tem que avaliar se o que está sendo produzido está te gerando lucro ou não. Para saber se está gerando lucro ou não, a gente pega todos esses pequenos dadinhos. Então, assim, eu vou pegar todo o financeiro que vai entrar, como a conversão alimentar, a quantidade que entrou, quanto que eu gastei com ração, quanto que eu gastei com alevino, quanto que eu gasto com folha de pagamento. A gente pega tudo isso, pega a quantidade de animal que a gente tem dentro do plantel, e a quantidade que a gente tira e dilui esse valor por cada animal e cada quilo produzido. Então, baseado em tudo isso, a gente consegue saber o que nós temos de custo de produção com venda final, e aí a gente consegue saber o lucro. Nós estamos aqui na Piscicultura Paraíso, em Catalão, trazendo uma novidade em termos de aditivos nutricionais, que é um produto importado da Suíça. Nós trouxemos agora recentemente, fizemos um registro no Brasil, como aditivo zootécnico, que é um prebiótico, né, um aditivo prebiótico. Muito interessante porque considerado como um aditivo, mas ele é um ingrediente funcional, tá? É uma fibra funcional com uma quantidade de polifenóis bastante intensa, de 38%, 39%, diferente de aditivos comuns que você tem nessa área. É um produto de uma empresa suíça que se chama Fitaxis, Digestra Aqua, e é utilizado nas fases iniciais para melhoria de imunidade e qualidade de água, se tratando de uma fibra funcional. Essa oportunidade aqui com a Piscicultura Paraíso veio através do nosso conhecimento aí com o Gravata e com o Magnus, e estamos tentando trazer e fazer uma avaliação aqui que vai durar pelo menos uns 4 ciclos de produção. Eu costumo dizer, na prática, que o produto pode ser o melhor produto, mas utilizado da forma errada, nunca vai apresentar o potencial que é necessário para que tenha um desempenho zootécnico à altura daquele produto. Então, assim, manejo alimentar, ele é tão importante quanto um bom produto. Hoje nós já evoluímos muito na nutrição de tilápia, temos bastante conhecimento sobre a nutrição de tilápia. Podemos falar que nós estamos numa fase de nutrição de precisão para tilápia, trabalhando com os níveis de aminoácidos, trabalhamos com aditivos específicos, não só considerando proteína. Uma ração é muito mais do que nível de proteína. Hoje você pode ter produtos com níveis de proteínas até mais baixos do que o tradicional de 32%, com um perfil nutricional muito melhor e atendendo os níveis de aminoácidos de uma forma mais adequada do que um produto que você olha somente para a proteína. Por melhor que seja um produto, por melhor que a gente tenha trabalhado em cima da nutrição de precisão, o manejo alimentar ele vai ser decisivo para que você obtenha um resultado ótimo utilizando esse tipo de produto. Um produto que com certeza vai ser um preço um pouco mais elevado do que os produtos de mercadológicos, como a gente fala, é importante que você saiba utilizar. É importante que o produtor tenha um manejo e uma capacidade de coleta de dados para interpretar os dados e utilizar o produto e ter melhor economia na produção de peixe. Diariamente, quando eu chego na piscicultura, o primeiro dado que eu sempre analiso é a mortalidade. Por quê? A gente consegue identificar se a gente tem algum problema sanitário ou não, se a gente tem que fazer uma alteração na curva de ração por diferença de quantidade de animais, tudo através da mortalidade. Então, ela é um indicador altíssimo de como que está a sua piscicultura. Se você está com a mortalidade alta, você provavelmente tem algum problema dentro da piscicultura, algum manejo, algum processo que precisa ser ajustado. O erro mais comum que a gente consegue visualizar na piscicultura hoje, falta de acompanhamento da curva alimentar, falta de acompanhamento na mortalidade e conversão alimentar. Para a gente, então, conseguir atingir isso aí, a gente precisa de alguns pilares dentro da piscicultura, tá? Obviamente, vai mudar de pessoa para pessoa, de técnico para técnico. Hoje, na minha experiência, né, na experiência que eu tenho na GTEC Fish,
são 3 coisas os principais pilares. O primeiro é você ter um bom juvenil, um bom fornecedor. Não estou falando nem de genética, tá, pessoal? Genética é muito importante, mas eu ainda não acho que é um dos pilares. Então, um bom fornecedor de juvenil, você ter uma mão de obra valorizada, que é uma mão de obra que entende o que está fazendo, por que está fazendo, ou seja, treinamento pessoal, que é muito importante. E o final é uma parceria hoje, né? A piscicultura está muito sem parceria, né? O pessoal está muito separado. Por quê? Porque no final, na hora de vender teu peixe, quando o mercado está ruim, a pessoa te ajuda, esse parceiro vai te ajudar. Quando o mercado está muito bom, você vai ajudar o parceiro para a gente tentar manter esse mercado mais estável. Para você sair, né, dessa ideia do improviso, você partir para algo mais profissional, vamos falar assim, o primeiro passo com certeza é contratar alguém que pode te ajudar nesse ponto, tá, pessoal? Que vai te dar uma luz, que vai te dar um caminho. E isso vocês estão falando com a pessoa certa hoje. No geral, a gente precisa de técnicos que de fato se preocupam com os resultados que o cliente vai ter. Não é aquele técnico do cafezinho, isso aí tem que ficar para trás. O que está faltando hoje? Está faltando técnicos que de fato se preocupam com os resultados do cliente. Eu vejo muita gente não se preocupando se o cliente vai estar no mercado daqui 5 anos. Afinal, é ele uma das pessoas que pagam o seu salário, né? Então falta muito essa preocupação. Tendo esse acompanhamento técnico dentro da sua piscicultura, já tendo uma pessoa para te aconselhar, o ideal a partir daí para você manter isso seria a parte de controles, tá? A nossa empresa hoje ela é especializada na parte de controles zootécnicos, produtivos, financeiros. Por quê? Porque é a única forma de você conseguir analisar esses resultados, certo? Então, o primeiro passo é contratar alguém que pode te ajudar e o segundo, que é o mais importante, é poder contar com dados, informações, coleta de dados para poder medir resultados. E dentre esses dados, os que mais são importantes, na nossa opinião, seria a mortalidade do seu peixe, se ele está, quantos por cento do seu lote está morrendo por dia, tá? Isso é um dado muito importante. O quanto de ração cada lote seu recebe hoje, por dia também. E o final, a biometria. A biometria ela deve ser feita desde a entrada do peixe na sua piscicultura até o último dia dele, que vai ser na despesca. E essa biometria da despesca, pessoal, é o dado mais importante da piscicultura. Sem esse dado muito bem feito, na hora que levantou o tanque para tirar e vender esse peixe, é necessário uma biometria na despesca, certo? Esse dado vai validar tudo que você pegou para trás. Se você não tem esse dado, tudo que você pegou para trás necessariamente não está certo, tá? Então esses são os dados que hoje a GTech Fish entende como os dados mais importantes, que são assim indispensáveis para você manter um controle legal da sua piscicultura. Quando a gente olha para o manejo alimentar, é preciso ter em mente que tanto o excesso de ração quanto a falta de ração vão trazer uma conversão alimentar ruim. Por que eu digo isso? Quando você dá ração em excesso, você tem sobras que precisam ser identificadas e controladas. Sobras podem acontecer, os erros de fornecimento, de mau cálculo da biomassa que está no viveiro, tá? E você está fornecendo uma quantidade superior à necessidade do animal em cada alimentação. Pode acontecer também problemas de comedouro que não esteja bem estruturado, pode acontecer problemas de comedouros que estejam desgastados, quebrados, rasgados e assim por diante. Dias de vento muito forte alimentar também faz com que a ração saia do viveiro. Então essas coisas são comuns na piscicultura e devem ser observadas pelo produtor. Mas para mim o mais importante é fornecer ração em restrição excessiva. Por quê? Porque a conversão alimentar é medida como? É o fornecimento sobre o ganho de peso. 2 quilos de ração para fazer 1 quilo de peixe. 1 quilo de ração para fazer 1 quilo de peixe. Se você fornece pouca ração, o peixe não cresce. Se é uma divisão, quer dizer que você está fazendo uma conta que não vai chegar em lugar nenhum, vai chegar ao infinito. Então a conversão alimentar é infinita. Fornecer a menos do necessário é pior em termos de conversão alimentar do que fornecer a mais e você às vezes errar na quantidade, mas identificando rapidamente.
diariamente eu faço acompanhamento dos animais. A gente olha como é que está a sanidade deles, então a gente vê como é que está a brânquia, como é que está a produção de muco, se tem alguma alteração nos animais que possa indicar que tenha algum sinal clínico de alguma doença ou que indique também que eles estão saudáveis. E essas avaliações são feitas diariamente em todos os tanques da piscicultura. Para identificar o ideal no fornecimento de ração, eu vou elencar alguns pontos. O primeiro deles é que não se deve alimentar menos vezes por dia, ou seja, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Quanto mais alimentações você tiver distribuição, é melhor. Eu entendo que isso tem questões fundamentais relacionadas à mão de obra, horários e tudo mais. Mas é preciso entender que o parcelamento da alimentação é melhor para a utilização da ração, pelo tempo de trânsito que a ração tem no trato digestório do animal, para que tenha um melhor aproveitamento. Então vamos dizer que você tenha 4 alimentações no dia. Tá? Você tem 4 refeições. Para saber a quantidade diária dessa refeição, você tem que saber quanto de peixe tem no viveiro. Não só em número, mas também em peso. A gente chama isso de biomassa. Você tem que entender a biomassa que está no viveiro. Tendo a biomassa, você vai ter, vamos dizer assim, uma tabela orientadora para que você saiba mais ou menos o volume de ração que você tem que fornecer no dia. Vamos supor que você vai fornecer 3% da biomassa. Então, aquele volume de ração, vamos supor que você tem 1.000 quilos, 3%, tá? 30 quilos. 30 quilos do dia divididos em 4 alimentações. A última alimentação do dia é a orientativa para que você entenda o consumo. Se o peixe consome mais do que você está colocando nos 30 quilos no final do dia, ou seja, o responsável pela alimentação vai chegar no tanque-rede ou no viveiro e fornecer a quantidade. Aí ele vai fornecer mais um pouquinho. Se o peixe continua voraz na última alimentação, significa que ainda pode ser fornecido mais. Então no dia seguinte você incorpora essa quantidade a mais para a biomassa que está no viveiro. Em vez de, por exemplo, 30 quilos, você vai fornecer 32, 35 quilos. E vai continuar monitorando a última alimentação todos os dias para ver se tem sobra ou se não tem sobra. É assim que vai ajustando semanalmente a nutrição necessária ao animal que está alojado nos tanque-redes ou nos viveiros. Cada fase do peixe tem a ração específica, de acordo com a granulometria. Então olha só como é que é a velocidade do peixe. É onde mostra a saúde dele, o ataque que ele faz à ração, aos grãos de ração. Novamente, a ração é bem distribuída em todos os cantos do tanque, para que fique proporcional a alimentação a cada um deles. São 100 quilos de ração nesse período do peixe, tá? Até ele completar 40, 50 dias, que é o período que ele vai descer lá para os tanques redes no Rio Paranaíba, né? E em 10 tratos diários, de hora em hora. E sempre acompanhando, porque não pode faltar ração e também não pode passar a ração, porque a ração ela tem a propriedade de flutuar até um certo período, depois ela afunda. Né? Então não pode haver desperdício, né, de ração. Agora sempre tendo a observação, se o peixe tem essa predisposição para se alimentar, aí eu posso jogar um pouco a mais da quantidade que foi determinada, né? É a questão de bom senso. E pessoal, tendo todos esses dados na mão, você precisa aí, o técnico, ele tem que ter essa capacidade de analisar esses dados, obviamente, né? Para quê? Para que você consiga identificar os erros que você possivelmente está cometendo ali dentro. Hoje, se a gente for analisar de uma forma geral, o erro mais comum que a gente vê é justamente a falta dos dados, tá? A gente não chega nem à análise para conseguir identificar um erro. Então, assim, é um erro que acaba trazendo todos os outros na bagagem, né? Por quê? Porque não se tem o dado. E quando tem o dado é mal coletado. Por quê? Um treinamento ruim para funcionário, por exemplo, você faz com que o funcionário não saiba por que ele está coletando aquilo, qual que é a importância daquele dado, né? Então, às vezes o dado é coletado de qualquer jeito, às vezes se inventa dado, que isso é uma coisa muito comum, a gente vê muito. Hoje, para a gente evoluir, a gente precisa do básico, que são esses dados, tá? Isso vai fazer você
saber primeiro se você está ganhando dinheiro ou não e principalmente aonde você não está ganhando dinheiro, aonde você tem que melhorar, porque isso impacta diretamente no teu custo. Se você não tem teu custo, como é que você vai saber o que está retornando para você, o que está valendo a pena fazer? Para quem está começando agora, eu acredito que a primeira coisa que você deva pensar é para onde eu vou escoar minha produção. Não adianta você se programar, se projetar, fazer um projeto muito bacana se você não tiver onde escoar a sua produção. Eu acredito que o que vai definir muito sucesso é acompanhamento e dedicação. Então, assim, você pode ter conhecimento de todos esses dados. Se você não tiver uma equipe bem capacitada, se você não tiver um acompanhamento da sua equipe, não dá certo. Porque assim, a gente pode fazer toda uma conta de curva de ração, passar para os meninos e os meninos não tratarem da forma correta. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E aí a pessoa não tem um resultado. Então é um conjunto de fatores que vai garantir o sucesso. Obviamente que o acompanhamento dos dados zootécnicos, dos índices zootécnicos que a gente tem, ele é fundamental até mesmo para a gente fechar conta. Mas o sucesso ele é em cima disso e em cima do acompanhamento geral da piscicultura. E assim, para quem hoje está começando, é imprescindível ter alguém do teu lado que tenha know-how, né? Então fica aí a dica para vocês me chamarem, chamar a nossa empresa. Hoje, para você começar tendo alguém do seu lado, já vai te poupar uma dor de cabeça que você não tem ideia, tá? Vai te dar aí várias dicas que vão te ajudar num crescimento constante, certo? Hoje para você, para começar com esse controle que a gente fala, nada mais que uma boa planilha. O técnico que tiver com você, ele deve fazer isso, ele teria que fazer isso, pelo menos é por isso que ele está ali. Uma boa planilha com anotação de dados diários, quanto mais dado melhor. Às vezes parece um dado que não é importante ali no momento, mas se você tem como anotar, anota. Isso aí vai ser o começo para você conseguir devagarzinho e estruturando a sua produção da melhor forma possível, porque não existe receita de bolo também, tá, pessoal? O que é bom para um necessariamente não é bom para outro. Então é muito importante você começar desde o início com essas coletas de dados para você conseguir estruturar a sua piscicultura da forma que ela lhe convém, certo? Da forma que ela vai ser mais eficiente para você. Todos esses números que vocês acabaram de ver aí, eles são muito bons, são muito qualitativos, só que a gente está passando por um processo muito ruim nesse momento, que é a questão da importação da tilápia do Vietnã. A tilápia do Vietnã, hoje, no mês de fevereiro, ela ultrapassou a nossa exportação. E o que isso significa? Significa que o mercado e o país deixou entrar essa tilápia que ela não paga imposto, ela não paga ICMS, e ela não tem as mesmas burocracias que nós aqui no Brasil temos. Então, esses números hoje, eles são reais, eles são rentáveis. Pode ser que daqui a 6 meses a gente faça outro vídeo e não sejam esses números tão rentáveis ou reais que vocês estão vendo aí, vendo toda essa proporção que tomou essa importação de tilápia do Vietnã. Infelizmente, a gente não está sendo tão valorizado, os produtores locais aqui do Brasil não está sendo tão valorizado como deveria. Mas eu espero que alguém passe a mão na consciência, passe a mão na cabeça lá em cima, lá no Brasília, e vira e fala que foi uma bobagem, um erro, esse tipo de importação, porque isso acaba com o mercado local, acaba com a produção de emprego aqui, acaba com tudo, com toda a cadeia que está só crescendo, só veio crescendo ao longo dos anos, e isso veio acontecendo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, se inscreva, para a gente continuar fazendo esse conteúdo de qualidade, mostrando tudo sobre peixe, piscicultura, toda a realidade. Não deixa de assistir todos os nossos conteúdos, manda para os seus amigos, familiares e todo mundo para assistir. Quanto mais gente, mais inscritos, mais conteúdo a gente vai fazer para vocês.